Vamos começar com a paz? Vamos começar aqui, primeiro entendendo como é que ele nos dá a paz. João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele diz que nos dá a paz dele, não é a paz do mundo, como o mundo dá. O pessoal faz tratado, faz acordo, né? Por exemplo, Ucrânia e Rússia, uma guerra. Aí, de repente, a Rússia quer paz, a Ucrânia quer paz, ela vai ceder alguma coisa, ela vai abrir mão de algo, né? É assim que se faz um acordo. Às vezes tem que se fazer um acordo para ter paz. Não, nós não temos acordo com o inimigo de jeito nenhum. A nossa paz vem do Senhor. Ele está dizendo, ele disse: deixe-vos a paz. Como é que eu consigo ter essa paz, pastor Jaime? Vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, que ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Está dizendo aqui, ele é a nossa paz. Veja o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu expliquei que o nosso Deus não é um Deus inacessível, não, é um Deus acessível. Você tem acesso à presença de Deus. Lembra conosco que li semana passada de Hebreus 10, 19. O que diz lá? Diz assim, Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí ele diz, pelo novo e vivo caminho. Nós temos hoje entrada na presença de Deus, aquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava, depois de um sacrifício por ele mesmo. Entenda bem, qualquer pessoa pode entrar pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus e temos paz, ele é a nossa paz. Agora tem que crescer um pouco mais. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 5, 1 de João, lá na frente, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoada. Nisso conhecemos que estamos nele. Aí nós vamos estudar as duas coisas, a paz e o amor. Falei da paz, agora estou falando do amor. Outra coisa diz aqui, 1 de João 4:8. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vai começar a clarear para você já, né? Aí nós vamos agora para a carta de Paulo, entenda, aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. 4, 6 e 7. As duas coisas vão se unir, amor e paz. Diz, Filipenses, capítulo 4, eu estava em Efésios, não ia chegar nunca lá, né? 4, 7. E a paz de Deus, não a paz dos homens, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu tenho falado mais ou menos assim, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. Eu estou sabendo da sua luta, eu estou sabendo do seu casamento, eu sei do seu marido, da sua mulher, eu sei do seu filho, da sua filha, eu sei da sua doença, mas você tem uma paz, você está tranquilo, por quê? Porque eu já coloquei diante de Deus. Veja o versículo 6, eu li o 7 para ler o 6 depois. Diz: não estejais inquietos por coisa alguma. O que está tirando a sua paz? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Quer dizer, que seja o que for, é a doença que apareceu. Não fique inquieto, Senhor Deus, surgiu essa doença, mas o Senhor é maior do que ela. Para o Senhor não é impossível, é crônico. O médico diz que a vida toda eu vou tomar um remédio. O médico não está errado pela ciência, mas o Senhor faz o sábio voltar atrás. Você vai tendo esse diálogo com Deus, falando da palavra dele, quer dizer, dizendo que você está na palavra dele, e se você sabe o que tem que fazer, faz. Deus, eu amaldiçoo essa doença em nome de Jesus. Às vezes não é doença, às vezes é um problema com um filho, um problema com uma filha. Aí você faz a mesma coisa. Aí quando você coloca diante de Deus, essa paz que o mundo não entende, que excede o entendimento, guarda, que isso chega até a irritar as pessoas, chega a incomodar as pessoas. Você é muito descansado, você é metida fortão, metida durão. Não, é que essa paz tomou conta.
Nós temos que ensinar isso para você. Você tem que guardar essa paz no seu coração, porque as lutas vão aparecer. Lembra, não sabe aqui que está pertinho que eu vou falar já, de João 16:33? O que diz lá? João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem as aflições, é uma doença, entenda, é um diagnóstico que vem, entenda bem, é uma enfermidade que aparece, é um problema familiar, é uma mudança no marido ou na esposa, não pode ficar inquieto, vá diante de Deus, apresente diante de Deus, apresente para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, você apresenta a Deus, surgiu esse problema, surgiu essa dificuldade, mas o Senhor é Deus. A essa paz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, guardará você de uma maneira muito tremenda. Aí o Senhor Deus fala uma coisa bonita no Salmo 32, aparentemente não fala nem do paz do amor, mas ele vai se unir a Isaías já. Salmo 32, versículo 8, ele diz assim, olha que bonito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Pastor Jaime, não tem nada, nem é paz, nem um amor, calma. Vamos para Isaías, capítulo 55, versículo 12. Isaías 55, 12. Porque com alegria saireis, vamos lá? E em paz sereis guiados. Quando somos dirigidos pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, nós temos paz. Mas às vezes andamos desligados, entenda, e ficamos chateados com algumas situações, às vezes até adversas, que a Deus até permite, e Deus sabe nos dirigir. Vocês já ouviram um testemunho de um rapaz, um homem, que ele estava muito chateado. Ele morava nos Estados Unidos naquele dia que caiu as torres gêmeas lá, que derrubaram, né, com os aviões daquele ataque terrorista. Aí ele tinha que fechar um negócio, ele trabalhava lá, e ele tinha um negócio para fechar. E ele ficou chateado porque o pneu do carro dele furou. E ele teve que parar, aquele negócio todo. E quando fica nervoso, quando fala, Jesus, o senhor sabe que eu não posso, cristão, o senhor sabe que eu não posso perder esse negócio. Ficou meio chateado. Nós temos que andar mais com Deus. Às vezes também isso acontece conosco. Algum contratempo na nossa vida e nós ficamos... Opa, o mosquitão aqui veio, é o amigo do Cícero lá. Aí disse, vem, que eu falo Cícero, que ele tem que ver lá, ele não vê o que eu peço para ele ver lá, ele deixa de lado. Aí, entenda bem, aí ele ficou chateado porque ele não tinha aquilo, porque ele não conseguiu, entenda bem, aí ele foi embora. Quando ele estava no meio do caminho, o que aconteceu? Ele ouve a notícia, que a torre gêmea tinha sido atacada e caiu a torre lá, entenda bem, esse Jesus, que livramento o Senhor me deu. Aí estava chateado. Também acontece conosco. E ele está dizendo aqui, irmãos, ele diz, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Não deixe nada roubar a sua paz. O que nós vimos lá? Repetindo, Efésios 2,14, ele é a nossa paz. Que vimos João 14, 27, ele nos deixou a sua paz. Ele diz que qualquer inquietação apresente a ele, Deus, por que aconteceu isso? Jesus, eu tenho um negócio para fechar lá, mas o Senhor sabe de tudo, Deus, em tudo dá graça, então dou graça que o Senhor está comigo aqui, mas não fazemos, não costumamos fazer isso, não é verdade? É muito bom ouvir, mas praticar nem sempre praticamos, ficamos chateados quando chega o diagnóstico, oh Deus, por que eu estou na igreja, isso está acontecendo? Não, Deus surgiu, isso aqui não vai prosperar. É que nenhum médico falou, às vezes é bom, geralmente você ora o quê? Você vai fazer um exame, geralmente você ora para quê? Para não dar nada no exame, mas em vez de Deus ter uma coisa, me mostra até para o tratamento e até para a oração, para você orar. Eu lembro de uma pastora, que ela falou que tinha um médico, que ela pedia assim, que ela orava de maneira específica. Mas pastor Jaime, tem que procurar a doença? Não, ela está ali, não vai procurar, o médico não vai inventar história não. O médico não vai criar uma doença para colocar no seu corpo, não, ela aparece. Você vai e ora, mas nós ficamos chateados quando vem uma coisa fora da normalidade, né? Às vezes em nós e às vezes alguém na família, ou qualquer outro contratempo. Nós temos que andar mais com Deus. Então nós vimos a paz. Aí nós vimos que Deus é amor. Vimos que a paz de Deus excede todo o entendimento. Mas o amor de Deus também. Por quê? Vamos para Efésios, desculpa, que é antes de Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo 14. Desculpe o puxão de orelha que tomamos nessa hora, mas Deus pode nos dar. Efésios 3, 14.
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu falo, fique zangado comigo. Você tem que se colocar de joelhos diante de Deus? Eu tenho chamado a atenção das pessoas, dos pastores, dos obreiros. Eu disse, qual o seu tempo de oração? Um pregador, por exemplo, ele não pode ter menos de 1 hora de oração todos os dias. Às vezes nós ficamos relaxados. Não é pecado não, mas vamos deixando de orar. Então, se estão te obrigando a caminhar uma, caminha 2, faz 2 horas de oração, pregador. Todo dia, fala com Deus. Aprenda a ter uma liberdade de ser amigo dele. Você não conversa com um estranho, mas com um amigo você consegue conversar. Aí eu digo, não é, mas pastor, eu não sou pastor, mas você tem orado? É que eu falei, muita gente trata o Senhor como um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é uma lenda que nunca existiu, de um ser que tem poder, está dentro de uma lâmpada, que o dono daquela lâmpada ele vai realizar os desejos do dono dele. Isso é besteira, é lenda, isso não existe. Mas tem gente que acha que Deus é isso. Não. Se coloca de Deus. Lembra de Daniel? Falamos aqui constantemente. Daniel 6,10. Quantas vezes Daniel dobrava os joelhos? 3 vezes. Mas não só. E lembra do salmista, do Salmo 119, versículo 164, que durante 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Que ele não dobra os joelhos só para pedir a Deus. Não é errado não, por favor. Mas aprenda também a adorar a Deus, louvar a Deus, oferecer o seu louvor a Deus, oferecer o seu cântico de guerra a Deus, o seu cântico de louvor a Deus. É importante. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborado quer dizer fortalecido, essa palavra, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Eu aprendi com um pregador que eu falei aqui, chamado Kenneth Hagin, já está na glória, no seu livro de oração. E ele disse que tinha um costume de orar, entende, as orações que Paulo fazia pelos Efésios, pelos Colossenses, pelos Tessalonicenses, pelos Filipenses, ele começou a fazer para ele. Então, Jesus está aqui e sabe que eu não estou, desculpa a expressão, jogando conversa fora, nem usando ilustração. Eu tenho orado com isso por mim, mas por vocês também eu tenho orado. Dessa maneira, Deus, nos fortaleça com poder no homem interior, me fortaleça, eu quero, Deus. Para que eu preciso dizer assim? Olha só, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração. Você ora, está falando no vosso, mas você ora para você. Então você ora, para que Cristo habite pela fé no meu coração. Eu quero isso. Aí que vai estar. Quando é que Cristo realmente habita? Ele diz, estando arraigados e fundados em amor. Volta lá, sem sair daqui, o rapaz coloca ali. Lembra lá de 1 João 4,8, que diz o quê? Que diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Cristo está habitando no meu coração, é impossível eu odiar alguém. Eu usar aquela famosa frase no mundo, que um raio caia na cabeça daquela pessoa. Já viu alguém falar? Já ouviu isso? Não, mas parece que é cômico, mas tem gente que deseja isso mesmo. Não pode, de maneira alguma. Por quê? Porque Cristo não está habitando ainda, você não está arraigado em amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Aí eu vou ler um pouquinho mais para explicar. Para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas pastor Jaime, aquela pessoa me ofende. O amor de Deus excede o entendimento. Mas você, praticando o amor, você vai ter a paz. E aí você vai ver, vai ter o poder de Deus agindo. Você precisa disso. Eu já contei um testemunho várias vezes de um rapaz. E começa com ele. O pai dele era um cristão, virou a cabeça, saiu de casa por outra mulher. Vai escutando. E ele então, passaram um trauma, ele era jovem ainda, a irmã uma adolescente, e ficaram com traumas, entende? Sem o pai, a figura paterna dentro de casa, o pai que se acostumado a orar com eles, ir na igreja com eles, agora está com outra pessoa, como é que pode isso? Mas eles já estavam arraigados na fé. Aí eles começaram a orar. Um dia ele passou pelo trabalho da amante do pai, e Deus falou, olha, era por ela, entrou. Quando ela viu o que você está fazendo aqui, você não é o filho do fulano, o que você veio fazer? Eu vim dizer para ela que Jesus ama a senhora e que eu gostaria de fazer uma oração. Ela, constrangida, aceitou a oração. Ele chegou em casa, contou a experiência para a mãe. E a mãe disse, filho, a mãe também está orando por ela. Ô mãe, Deus falou comigo, só tem que ir comigo lá. Ela disse, aí é demais, né? Mas ela foi. Chegou lá, a mulher se espantou um pouquinho, mas aceitou e conversaram. Bem, para encurtar a conversa, o homem voltou para casa.
A família foi reconstruída, como diz o outro, a vida continua, mas um dia ele estava orando. Não é justo, nós temos que buscá-la para Cristo. Aí foi a mulher, o marido que era amante, a filha e o filho. Os 4 foram, levaram um violão, fizeram tipo uma serenata para ela, cantaram e conseguiram levá-la para a igreja. E ela se tornou amiga da esposa do ex-amante. O que é isso? O amor que excede todo. Entendi. Bem, isso aí eu li num livro, mas deixa eu contar a experiência daqui da igreja, irmã da igreja, membro da igreja. Ela não conhecia Jesus, mataram o filho dela no latrocínio, né? Ou seja, mataram para roubar o carro do garoto. E ela então falou: eu perdi a noite de sono, trocava a noite pelo dia, ficava com ódio, quando falava de bandido, eu tinha que morrer, tem que não sei o quê, tinha um ódio tremendo disso. Mas eu comecei a perder a noite de sono e comecei a assistir o missionário R. só na televisão. Deus foi mudando o meu coração, Deus foi mudando, foi lapidando. E eu comecei a ter o quê? Um amor por essa pessoa, quer dizer, a querer a salvação dele. Eu fui onde ele estava preso. Eu tive coragem para chegar perto dele. Na hora quase que voltou tudo. Quase que voltou, que eu ia falar: bem feio, você morra aí. Eu falei: não, eu estou com Jesus agora eu sou de Jesus. Eu disse para ele, chamei ele de filho e disse: eu queria que você soubesse que Jesus te ama. Eu sou a mãe do fulano de tal, eu também te amo e quero que você seja salvo. Pode isso? Pastor, isso é loucura. Não, isso é o amor que excede todo o entendimento. Mas você não adquire, entenda bem, não. Vamos voltar na 1 de João 2,5 que eu citei antes. O que? Ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente o que? Aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele, quando nós começamos a ter esse sentimento, que começamos a entender que Deus quer a salvação daquela pessoa, Deus não quer a destruição dela. O Brasil, às vezes você, por exemplo, o governo atual: pastor, poxa, eu não gosto, eu odeio esse pessoal. Não faça isso. Quando você começar a ser arraigado em amor, você vai começar: Deus abençoe o nosso presidente, abençoe a sua família. Pastor Jaime, que é isso? É o amor de Deus que excede o entendimento. Mas vamos que você seja do lado de cá, de esquerdo, né? E você olha então para o governador de São Paulo, não gosta dele, você vai orar: Jesus, abençoe. Você é uma professora que se sente injustiçada. Você vai levantar a mão: Jesus, dá sabedoria para eles, dê para eles a visão do Senhor. Você vai orar diferente. Quando o amor está em nós, esse amor excede todo o entendimento. E lembra que o amor de Deus, Jesus já explicou isso, nós já falamos várias vezes, João 14, 21 e 23. O 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. 23, ele diz, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É essa palavra que o próprio Deus ama. E você vê, Deus ama a sua palavra, porque Deus ama, ele respeita o que ele diz. Veja o Salmo 25, versículo 11. Mas vou voltar aqui em Efésios, tá? Terminar aqui. Salmo 25, versículo 11, é matéria nova para o pessoal que assistiu na segunda, em casa, no dia 8. 25, 11. Que diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Por amor do teu nome. Aí, voltando a um versículo bem citado no nosso meio, mas sempre lembrando que tem pessoas chegando, começando. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, olha o que ele está dizendo para nós aqui: por amor da tua palavra, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Ainda nesse entendimento, o Salmo 143, que eu não citei no outro, versículo 11, tem muitos aqui. Eu tenho pedido a Deus para me dar versículos que eu talvez nunca tenha citado nas pregações, estão aqui na Bíblia, é para usarmos, né? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, desargar os meus inimigos. Aí destrói aqueles que estão com angústia a minha alma, que é o demônio, não é nada de homem hoje não. Então isso aqui está aqui na Bíblia, nós temos que verificar. Antes de terminar, deixa eu falar Jeremias 14, 21, para voltar para Efésios. Jeremias 14, 21, que eu não dei ainda hoje. Eu não lembro de ter dado algum dia na minha vida. Claro que já prego, são tantos anos, né? 14, 21.
Não nos rejeite por amor do teu nome, não abase o trono da tua glória, lembra-te e não anule o teu conserto conosco. Nós temos, parece que é imprensar Deus, mas Ele está dizendo que podemos fazer isso. Então, é por amor do nome dEle. O nome dEle está bem claro, é a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, você tem o amor. Esse amor traz a paz que excede todo entendimento. E o bonito está agora em Efésios, que é o final. O que diz lá, pastor Jaime, que você falou que é bonito? Está aqui. Paramos no 19 do capítulo 10. E conheceu o amor de Deus, que excede todo entendimento, para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude, senão não seremos. Não seremos cheios da plenitude de Deus. E diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Irmãozinho, viva o amor de Deus, viva a palavra de Deus, a paz vai aparecer e o poder de Deus vai operar mais até do que você pensa ou imagina. Ele é Deus para fazer isso, mas é necessário deixar Cristo habitar no seu coração, orar, se colocar de joelhos. Deus, eu quero, me fortaleça com o poder no homem interior, preciso te conhecer mais e mais. E o Paulo ainda falou, que não está nem no esboço, mas eu já dei para vocês, Colossenses 1,9, que fala a mesma coisa, diferente um pouco. Ele diz, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então eu vou viver essa palavra, essa é a mensagem para você.